Uma palavra para o meu e para o seu coração. Diga comigo nessa noite: Deus tem uma palavra para o meu coração. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso 21 em diante. Eu já ministrei algumas vezes essa palavra, e orando ao Senhor, pedindo uma palavra, o Senhor disse para eu ministrar novamente, mas o Senhor me deu uma outra direção. Nós estamos participando do projeto Casa de Paz, onde tem várias pessoas como missionário enviado por Deus e pela igreja, evangelizando famílias, falando do amor de Deus, falando do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. E nesse projeto nós temos entendido de que a igreja está cumprindo o seu papel, e o papel da igreja é o ide do Senhor Jesus, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, amém? E diante desse contexto onde nós estamos fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho para pessoas que talvez ainda não teve o real conhecimento do evangelho de Jesus Cristo à luz da Bíblia, hoje o Senhor vai falar conosco acerca da casa de paz, ou da presença de Jesus em um lar, mas talvez não de alguém que não conheça Jesus, mas de alguém que conhece. De alguém que conhece Jesus, mas que talvez está vivendo uma situação onde precisa de que Jesus manifeste o seu poder na sua casa. E por isso quero convidar você a pegar o verso 21 do capítulo 5, aonde nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim. Quem achou diz amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. O verso 35 do mesmo capítulo 5, verso 35, diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, creia tão somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, diga comigo, imediatamente, mais uma vez, diga imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Amém, povo de Deus? Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. A menina levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que ela pudesse ir se alimentar. Amém, povo de Deus? Fecha os seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Sabemos que nós, ó Deus, necessitamos da tua palavra como alimento para as nossas almas.
Minha oração é que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco nessa noite. Usa-me como canal, instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra e que sejamos edificados por ela para a glória do Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém. Diga a pessoa do seu lado: Deus vai falar com você. Se assente, por gentileza, em nome de Jesus. Quantos aqui, dos que estão aqui, já tiveram uma oportunidade ou um privilégio de ver um milagre acontecer? Quem já viu um milagre acontecer, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem coisas que acontecem que não tem explicação. Tem coisas que acontecem que a única maneira de poder tentar explicar o fato ou o ocorrido é usarmos a expressão milagre, a palavra milagre. Talvez você que está aqui nessa noite, você é um milagre. Talvez você que está aqui nessa noite, você é uma pessoa que experimentou um milagre de Deus. Talvez em áreas da sua vida, e de tempos em tempos, eu venho nessa noite dizer para você, que você precisa se lembrar do milagre que Deus já realizou na sua vida. Porque existem pessoas que, às vezes o tempo vai passando, e elas esquecem que ela é um milagre, ou que Deus realizou um milagre na vida dela. Irmãos, eu poderia falar vários milagres que Deus realizou na minha vida. Deus já me deu milagres de livramento de morte. Deus já me deu milagres aonde eu orei e o Senhor curou. Deus já fez milagres aonde eu orei e pedi, Deus abriu a porta, Deus deu, Deus prosperou, Deus abençoou. Irmãos, tantos milagres já experimentei, mas nós precisamos entender, e eu sempre busco na minha memória aquele texto que a palavra diz: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu preciso, e você precisa sempre, sempre, sempre nos recordarmos dos milagres que Jesus já fez nas nossas vidas. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, meu irmão? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Talvez você está aqui hoje, é resultado de um milagre. Você já poderia ter morrido. Deus te deu um livramento de um acidente de moto. Deus te deu um livramento de um acidente de carro. Deus te deu um livramento, você estava enfermo, desenganado pelos médicos. Os médicos disseram para você: não tem mais jeito. E você está aqui hoje porque você é um milagre de Deus. Quantos milagres Deus já realizou? Quantas pessoas disseram: não tem mais jeito, vai morrer, vai ser infeliz, vai casar, não vai dar certo, e até hoje você está aqui. Deus tem te ajudado, tem passado lutas, tem passado dificuldades, mas Deus tem te abençoado, Deus tem te fortalecido, Deus tem te socorrido no dia da adversidade. O Senhor tem sido contigo. Quantos milagres Deus já fez no decorrer da sua vida? Quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um homem, um crente, um dirigente de uma sinagoga, como se fosse um pastor, ou no mínimo um líder de uma célula, aonde reunia pessoas para ele poder ensinar acerca da Torá, acerca da lei e os profetas, acerca da lei do Velho Testamento. Este homem estava passando um problema sério na sua casa. Escuta, não é porque você é crente, não é porque você serve a Deus, não é porque você é um cristão, talvez um homem de oração, talvez uma mulher de oração, que você não está sujeito a ter problema na sua casa. Esse homem, ele era o dirigente de uma sinagoga. Esse homem, ele tinha temor de Deus, mas a morte estava visitando a sua casa naqueles dias, naquele momento. O espírito de morte estava rondando a sua casa naquele tempo. Aquele homem, ele poderia dizer: eu sou um dirigente da congregação, eu sou um pastor, eu sou um homem cheio de Deus, eu sou um homem de oração, mas naquele momento a sua fé não estava alcançando o propósito, e ele precisou procurar alguém que poderia orar, ou que poderia liberar uma palavra sobre a vida dele. Eu abro um parênteses para dizer algo nessa noite. Existem pessoas que estão morrendo, sofrendo, passando por problemas, mas não têm coragem de pedir ajuda. A morte está batendo a porta da sua casa. Ele não tem força, ela não tem força, ele não consegue, mas não consegue ter humildade para pedir socorro.
para pedir ajuda. A Bíblia narra a história de que aquele homem era um homem conhecido, era um dirigente de uma sinagoga, era um homem que tinha know-how, era um homem que tinha talvez status, era um homem que tinha uma patente ministerial. Mas aquele homem, ele procurou Jesus. E quando ele chegou em Jesus, a Bíblia diz de que ele então, ao ver Jesus saindo ainda da margem ali do mar, quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e implorou. A Bíblia diz insistentemente: a minha filha está morrendo, por favor, vem na minha casa. Escuta, não espere morrer para pedir ajuda. Não espere chegar numa situação aonde quase que não tem mais jeito para você procurar ajuda. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ainda tem jeito. Sua casa ainda tem jeito, sua família ainda tem jeito, seu casamento ainda tem jeito, seus filhos ainda tem jeito. Você precisa entender o que Deus está dizendo nessa noite. Assim como Jairo, ele se humilhou, ele foi pedir ajuda, ele se prostrou diante de Jesus dizendo: Senhor, a minha casa, eu preciso que o Senhor venha na minha casa, minha filha está morrendo, eu creio que se o Senhor for, o Senhor irá curá-la. Pedir ajuda precisa ter humildade. Precisa ter humildade para pedir ajuda. Tem muitas pessoas que às vezes ela fica esperando alguém perceber, alguém desconfiar. Ei, ninguém às vezes vai perceber. Às vezes o que Deus quer de você é que você se humilha e peça ajuda. Diga comigo nessa noite: pedir ajuda não é humilhação. Pedir ajuda é libertação. Tem gente que precisa aprender a pedir ajuda. Tem gente que precisa aprender a abrir o coração e falar: ó, eu preciso de ajuda. Eu estou morrendo. Minha casa está enferma. Meu casamento está enfermo. Meus filhos estão desviados. A minha vida espiritual está de mal a pior. Eu preciso de ajuda. Olha, esse homem, a Bíblia diz, Jairo se apresentou diante do Senhor dizendo: por favor, vai na minha casa. Por favor, a minha filha está morrendo. Por favor, vai na minha casa, cura minha filha. Jesus então ouviu o clamor e Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: é impossível que alguém se humilhe diante do Senhor e peça por socorro, que o Senhor não venha ao seu encontro, que o Senhor não vá na sua casa, que o Senhor não saia do lugar, e Ele não olha para o teu problema, e Ele não olhe para a sua situação. Irmãos, a palavra do Senhor diz: clama a mim, que eu responder-te-ei. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele está disposto a ouvir o nosso clamor. Diga comigo nessa noite: eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso falar. Escuta, tem muita coisa que não mudou na tua vida ainda, porque você está tentando sozinho. Tem muita coisa que não mudou na sua vida ainda, porque você está tentando sozinha. Deus está dizendo para você aqui hoje: tenha humildade, peça ajuda, e você vai ser liberto, vai ser liberta, sua casa vai ser liberta, sua casa vai ser liberta, seus filhos serão curados. Diga à pessoa do seu lado: aprenda a pedir ajuda. Talvez para aquele homem fosse difícil se expor, mas eu sou um pastor, eu sou um líder da sinagoga, eu vou dizer que a minha filha está morrendo, eu vou dizer que a minha filha está doente. Vão falar que eu sou um homem que não tem fé, vão falar que eu sou um homem que não crê em Deus, vão falar que eu estou em pecado, porque culturalmente era normal as pessoas apontarem algum tipo de pecado para alguém que sofresse algum tipo de tragédia. Talvez aquele homem, ele poderia dizer: eu não posso me expor,
Tem gente aqui nessa noite que talvez pode pensar isso, eu não posso me expor. Ei, talvez a pior exposição é quando a morte vem. A pior tragédia é quando o problema explode. E depois do problema acontecido, aí sim fica exposto. Aí fica terrível. Aquele homem, quando ele percebeu que a situação era tão grave, tão grave, tão grave, ele saiu da sua zona de conforto. A Bíblia não conta a história como estava a mãe da criança, a Bíblia não fala como estava a esposa, a Bíblia fala que os familiares estavam atônitos. A Bíblia diz que talvez os parentes já tinham recebido, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, mas talvez de alguma forma receberam o recado, e os familiares já estavam reunidos. A Bíblia diz que eles estavam atônitos. A tragédia, a notícia da tragédia já estava próxima a ser ouvida, morreu. O povo já estava reunido, mas aquele homem não aceitou a sentença. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Ainda há vida no seu casamento, ainda há vida na sua casa, ainda há vida na sua família, ainda tem jeito para os seus filhos, ainda tem jeito para a sua vida espiritual, ainda tem jeito. Eu não sei qual é a área da sua vida que talvez está flertando com a morte, mas hoje o Senhor te diz, o Senhor quer ir na sua casa. Você pode chamá-lo, você pode chamar por Ele, você pode clamar que Ele vai ao encontro do seu problema, ainda que esteja na sua casa. Ele vai de encontro com o seu problema. Quantos missionários, quantos homens de Deus, crente, talvez está até fazendo casa de paz, mas na sua casa está sem paz. Como é que pode, pastor, eu ser um missionário e fazer uma casa de paz, mas a minha casa está sem paz? Eu sei o que está acontecendo na minha casa. Deus também sabe. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, glória a Deus, continue. Mas Deus também quer ir na tua casa, Deus também quer restaurar sua casa, Deus também quer libertar a tua casa, Deus também quer reconstruir a sua casa, Deus também quer fazer milagre na sua casa. Ah, mas eu estou fazendo a obra do Senhor e Deus vai fazer na minha. Você precisa chamá-lo. Ah, mas eu já tenho a presença de Deus. Ei, às vezes nós temos a presença de Deus. Esse homem, ele tinha a presença de Deus, ele cria na lei e nos profetas, ele era um homem entendido da palavra do Senhor, mas às vezes nós não deixamos Jesus fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente não deixa. Que nessa casa quem manda sou eu, a regra é minha, é do meu jeito, é assim e acabou. E aí vai passando os dias, os problemas vão atropelando, os filhos não vão entendendo o que é que está acontecendo, os anos vão passando, nada muda. Mas Jesus está dizendo aqui hoje, assim como Jairo, hoje você vai clamar Jesus, e você vai dizer: Jesus, vamos lá em casa, eu preciso do Senhor lá em casa. Tem coisa que eu não estou conseguindo resolver na minha casa, mas o Senhor lá, o Senhor resolve. O Senhor lá na minha casa. Tem coisa que eu não consigo fazer, eu não tenho poder para curar, mas o Senhor lá na minha casa, o Senhor tem poder para curar. Tem coisa que eu não consigo resolver no meu casamento, não tem mais diálogo, não tem mais jeito, eu não vejo saída, mas se Jesus estiver lá, Jesus encontra uma saída. Jesus encontra uma saída. Olha, quem era Jairo? Era um líder. Você fala de liderança, escuta, olha para mim. Tem muitas pessoas que às vezes elas ocupam cargo de liderança e elas sobem numa plataforma e muitas das vezes elas não têm coragem de se expor, porque às vezes ela diz assim: agora eu sou um pastor, agora eu sou um líder, agora eu sou um diácono, agora eu sou uma diaconisa, agora eu sou um líder, trabalho no louvor, faço parte. Escuta, Jairo era um líder. A morte estava visitando a sua casa. Quando ele percebeu a situação, a gravidade da situação, talvez ele possa até ter tentado resolver sozinho,
Mas ele viu que ele não deu conta. O que ele fez? Ele correu e se humilhou diante de outro mestre. Mas aquele mestre não era qualquer mestre, era o mestre Jesus Cristo de Nazaré. Escuta, talvez tem coisa que você acha que você pode resolver, maravilha, se Deus te deu essa graça, sabedoria, você resolveu, glória a Deus, maravilha, mas tem coisa que você não está resolvendo, tem coisa que você não está conseguindo. Não espere a situação piorar, procure quem Deus colocou sobre a tua vida. Como é que Jesus pode ir na minha casa? Jesus, ele representa na sua casa, através de pessoas. Quantos missionários estão aqui? Casa de paz, levante a mão. Quando você chega na casa de paz, você diz, que a paz do Senhor esteja nesse lar. Jesus me enviou aqui, para trazer a paz. Como é que a paz chega? Através da sua vida, através da sua mensagem, através da pregação do Evangelho de Jesus. Como é que a paz do Senhor chega na vida de um crente? Como é que a paz do Senhor chega na vida de alguém que crê em Deus, que está passando por luta, que está passando por problema? Através das pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, para orar com você, para liberar palavras sobre a sua vida, para te abençoar, para liberar sobre a sua vida um entendimento de que Deus não te abandonou, Deus ainda acredita em você, que lá na sua casa, apesar dos problemas, tem jeito, Deus pode mudar a história. Não, mas eu sou homem de Deus, eu vou resolver sozinho, sou mulher de Deus, eu vou resolver sozinha. Jairo era homem de Deus, mas a morte chegou na casa. A morte chegou. A Bíblia diz então, Jesus aceitou o convite e foi com ele, mas durante o trajeto, havia uma multidão. A Bíblia narra a história que no meio daquela multidão, uma mulher com 12 anos, sofrendo por uma hemorragia que não estancava, já havia sido desenganada por todos os médicos. Escuta, irmãos, nesse texto de Marcos, capítulo 5, Deus mostra, através desse texto, uma experiência de milagre absurdo, a qual Jesus fez. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, uma mulher então, ela é desafiada interiormente, a romper a multidão, e tocar na orla das vestes do Senhor, porque ela cria que ela não precisava nem falar com Jesus. Jairo saiu do seu orgulho, ele se humilhou e prostrou diante do Senhor Jesus e disse: eu te reconheço como Senhor, vai na minha casa, mestre, a minha filha está morrendo, cura ela, eu creio que se o Senhor for, ela vai ser curada. A Bíblia diz que essa mulher, nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto, nesse mesmo dia, nesse mesmo trajeto, essa mulher, ao ver Jesus, ela não precisou falar com ele, ela não precisou se prostrar diante dele, porque o coração dela já estava prostrado. Ela creu e ela disse na sua mente, no seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Quando o seu coração alcança um nível de fé, irmãos, nós nos humilhamos sem precisar nos expor, porque o nosso coração já está quebrantado, o nosso coração já está humilhado, o nosso coração já reconhece o mestre e o poder dele. E aí, sabe o que acontece? Às vezes você não precisa se apresentar diante do mestre, você só precisa crer e orar, porque a palavra do Senhor diz que a virtude saiu dele e curou ela. Virtude sairá do Senhor quando o nosso coração é humilde e quebrantado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, quando o seu coração for quebrantado, virtude sairá do Senhor sobre a sua vida, porque Ele sonda o seu coração. Aquela mulher, ela rompeu a multidão, havia dificuldade para ela também, mas ela rompeu, e quando ela tocou nas orlas das vestes do Senhor, a virtude saiu e ela foi curada. Escuta, milagres, libertação, cura, bênçãos, manifestação de poder de Deus, não vai acontecer do nada. Eu e você precisamos ir em direção ao milagre.
Eu e você precisamos ir em direção ao milagre. Eu pergunto para você nessa noite, você está indo em direção ao milagre? Você está buscando a ajuda que você precisa? Ou você é daquele que só fica reclamando? Ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém está nem aí comigo. Quem é você na história? Aquela mulher, 12 anos, olha que cristocidência, 12 anos doente. E a menina, filha de Jairo, tinha quantos anos? 12 anos. E a menina, de uma hora para outra, fica enferma. E a Bíblia diz que no final, ainda no trajeto, chega a notícia, a pior notícia: a menina morreu. A menina morreu. Imagina, você está crendo, você está com o coração cheio de expectativa, você se humilhou diante do mestre, você reconheceu a autoridade de Jesus, Jesus aceitou ir na sua casa, e de repente no trajeto alguém fala: ó, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre não, a menina morreu. Jairo poderia ter desanimado, falar: agora não tem mais jeito, mas não. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o mestre, e sabe o que o mestre disse? Não liga para ele, ela não está morta, ela está só dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando nos piores momentos da sua vida, você olha para o mestre tem sempre uma palavra de esperança para você. Sabe qual é o nosso problema? É que nos momentos difíceis a gente olha para o parente, a gente olha para o vizinho, a gente olha para o colega, a gente olha para pessoas, mas Jesus está me dizendo e te dizendo nessa noite, nos momentos mais difíceis da sua vida, olhe para o mestre, porque ele tem uma palavra de vitória para você. Olhe para o mestre, diz o Senhor. Jesus disse: não morreu não, está morta, não está dormindo. A Bíblia diz que quando chegam na casa, mais pessoas dizem: ó, morreu. Jesus fala: não, está dormindo. A Bíblia diz que os familiares que estavam lá, já para notícia ruim, começaram a rir dele, zombar dele. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse: seguinte, vamos entrar o pai, a mãe e os discípulos, todos os demais fora. Sabe o que isso fala? Incredulidade no lugar onde é para realizar milagre se torna empecilho. Então onde tiver incredulidade, a incredulidade tem que sair. Se tem gente na sua casa que não crê que Jesus pode libertar, essa pessoa tem que sair, e você, no momento que ela não estiver lá, você vai declarar: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus restaura. Aonde tiver incredulidade, você vai ter que dar um jeito dessa incredulidade sair, para você determinar a bênção, determinar o milagre, determinar a cura, determinar a libertação, determinar o poder de Deus manifesto. Sabe por quê? Porque onde tem incredulidade, a incredulidade tenta impedir o processo do milagre. Você não pode permitir que a incredulidade permeie na sua casa e junto com você. Jairo, então, os familiares estavam lá, a menina estava morta. Jesus disse: não morreu, está dormindo. E eles começaram a rir. Era como se eles estivessem dizendo assim: ó, está doido, está morta, não tem mais jeito. Sabe, aquele vizinho seu olha para mim que diz assim: ó, escuta, desiste, seu filho não tem mais jeito, seu casamento já era, abandona. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que você chama de amigo e amiga, que te dá conselhos e fala: ó, acabou. Sabe o que Jesus está dizendo para você aqui hoje e agora? Tira essas pessoas de perto de você, se é que você quer milagre. Corta vínculo com essas pessoas agora. Se é que você quer milagre na sua casa, se é que você quer libertação na sua casa, você precisa cortar pela raiz. Você precisa parar de ouvir gente incrédula. Você precisa parar de ouvir gente que não crê no poder de Deus. Você precisa parar de dar atenção para pessoas que nunca presenciou um milagre e não conseguem crer que Deus faz milagre. Tem que parar. Mas é meu amigo, não interessa. Corta até que o milagre aconteça. Depois que o milagre acontecer, você reata a amizade, fala: ó, Deus fez,
Deus tem poder para fazer. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de libertação, Deus é Deus de ressurreição. A Bíblia diz: ainda que esteja morto, viverá. Jesus chega então, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele pegou na mão da menina. Realmente a menina estava morta, mas Jesus não olhava para ela como morta. E Jesus então diz uma frase, que essa frase tem uma expressão do hebraico que significa: menina, levanta. Talita cumi, menina, levanta. Menina, levanta. Algumas pessoas confundem essa frase achando que o nome da menina é Talita, mas não é. Talita significa menina. Come significa levanta. Alguns estudiosos dizem que o nome dessa menina talvez poderia ser Débora, mas não importa qual era o nome dela, o que importa é a frase que Jesus disse: Talita cumi, menina, levanta. Não importa qual é a origem do problema que você está passando, hoje Jesus está dizendo para você: come, levanta, levanta, levanta. Se é o seu casamento que está morto, levanta. Se é a sua vida espiritual que está morta, levanta. Se é a sua vida conjugal que está se desvaindo, levanta. Se é a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo que está se perdendo, Jesus está dizendo para você nessa noite: come, levanta. Levanta. Você não precisa ficar esperando por alguém. Você não precisa ficar esperando uma visita. Você não precisa ficar esperando. Você já foi ao encontro do Mestre. O Mestre já te deu um destino. O Mestre já veio na tua casa. O Mestre liberou a palavra. Levanta. A palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Irmãos, a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que tiveram o privilégio de receber Jesus na casa. Zaqueu, por exemplo, ele tomou a iniciativa de subir em uma árvore para poder ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. Mas antes dele ver Jesus, Jesus o viu, Jesus o enxergou. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando nós tomamos uma iniciativa até Jesus, nós já chamamos a atenção dele há muito tempo. Ele já está olhando para nós, ele já está vendo o nosso problema, ele já está vendo qual é a situação que estamos vivendo, que estamos passando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não está alheio ao seu problema. Jesus conhece sua dor, Jesus conhece sua causa, Jesus conhece o seu endereço, Jesus sabe como é a sua casa, Jesus sabe o que tem lá dentro, Jesus sabe quais são os seus problemas, e hoje Jesus está à sua espera para que você possa convidá-lo. Vamos lá em casa, Jesus. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa, Jesus. Tem coisa lá que eu não consigo resolver. Tem coisa lá, Senhor, que só o meu travesseiro sabe dizer quantas lágrimas. Tem coisa acontecendo lá em casa, Jesus, que se eu for começar a falar, eu não consigo nem falar, eu só choro. Mas vamos lá em casa. Vamos lá em casa, Jesus. Jairo disse: Jesus, vamos lá em casa, minha filha está à morte. Vamos lá em casa, Jesus, eu preciso que o Senhor realize um milagre. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você pode se colocar em pé nesse momento. Jesus está aqui. E Ele quer ouvir a sua oração. Eu não sei qual é a área na sua vida hoje que talvez está em estado de morte, mas você pode dizer: Senhor, é nessa área aqui, Senhor, vai na minha casa. É nessa área aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor entre, porque eu não consigo mais. Eu já tentei, eu já fiz o que eu pude, tentei, até errei achando que estava certo.
Mas eu preciso que o Senhor vá. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento.